50 fatos sobre São João Maria Vianney, o cura d'Ars. São João Maria Vianney é um santo francês, também conhecido como São Cura d'Ars. Ele nasceu em 8 de maio de 1786, na cidade de Dardilly, uma pequena cidade próxima de Lyon, e ele foi batizado no mesmo dia. Seus pais se chamavam Mateus Vianney e Maria Beluzzi, que eram camponeses. João era o quarto filho do casal e teve 5 irmãos. Sua infância foi marcada pelo fervor e amor de seus pais. A caridade era algo comum em sua família. Eles até mesmo acolheram em sua casa um mendigo que anos mais tarde se tornara São Benedito José Labra. Ainda criança, ele se recusava a comer antes de fazer ao menos o sinal da cruz. A Revolução Francesa influenciou fortemente sua juventude, pois neste período os padres foram perseguidos e as missas eram celebradas clandestinamente. Foi em uma dessas missas que pela primeira vez João Maria Vianney sentiu o desejo de ser padre. Era no meio dos campos que, junto à sua irmã mais nova, Vianney reunia um grupo de crianças para ensiná-los a rezar e com uma cruz improvisada eles faziam procissões rezando o terço. Foi em 1795, com a queda de Robespierre, que Vianney pôde pela primeira vez ir à escola já com 9 anos de idade. A sua primeira confissão se deu aos 11 anos, realizada na sala de sua casa. E 2 anos mais tarde, ele fez sua primeira comunhão no ano de 1798, em uma granja de uma fazenda. Vianney era de baixa estatura e franzino. No trabalho do campo, quase não aguentava de tanto cansaço. Foi daí que ele teve a brilhante ideia de levar consigo uma imagem da Virgem Maria, colocando metros à sua frente, com o objetivo de alcançá-la. Neste exercício de admirar a Virgem e louvar o Senhor em seu coração, ele terminava o dia e, ao chegar em casa, dizia não estar cansado. Aos 17 anos, Vianney conta aos seus pais seu desejo do sacerdócio. Sua mãe recebe a boa nova com alegria, já o seu pai é contrário à ideia de perder os braços fortes do filho no trabalho do campo. Porém, 3 anos mais tarde, vendo a fidelidade do desejo do filho, seu pai o autoriza a entrar numa escola para futuros sacerdotes, já com a idade de 20 anos. No dia em que Vianney foi apresentado ao padre Ballet, este o abraçou e disse: "Fica tranquilo, meu amigo, eu me sacrificarei por você se for preciso." Com dificuldades, com o latim, Vianney pensa em voltar para casa, mas Padre Ballet o encoraja e sugere de pedir a intercessão pelos seus estudos a São Francisco Regis. Vianney também tinha uma forte devoção a Santa Filomena. Em 1809, alguns futuros padres da diocese de Lyon, ao qual Vianney pertencia, foram dispensados do exército. Mas Vianney foi convocado por engano, e a caminho para pegar sua convocação para a guerra, Vianney entra numa igreja para rezar e pede o horário em que devia se apresentar. Não alcançando o exército, ele fica por 1 ano na cidade de Neuilly e depois retorna à escola de sacerdotes. Em 1812, Vianney entra para o seminário de Verrières, onde disse ter sofrido um pouco, e mais uma vez ele pensa em desistir. Porém, de novo, é encorajado pelo padre Ballet. Em sua primeira prova para o sacerdócio, Vianney é reprovado. Foi na segunda prova, em 1815, que Vianney teve aprovação depois de uma consulta ao padre Ballet, que disse: "Ele é piedoso, um modelo. Tudo bem nós o aprovarmos. A graça de Deus fará o resto." Sua ordenação foi realizada em 13 de agosto deste mesmo ano. Uma vez ordenado sacerdote, foi enviado para ajudar o padre Ballet, mas as autoridades diocesanas não lhe deram permissão para atender confissão. Padre Ballet mais uma vez intercedeu, e foi ele mesmo o primeiro a se confessar com o padre Vianney. Em fevereiro de 1818, João Maria Vianney é enviado a Ars, uma cidade perdida, segundo os clérigos. No caminho para Ars, quando perdido, encontra um jovem pastorzinho que lhe indica o caminho, e ele o responde dizendo: "Você me mostrou o caminho para Ars, e eu te mostrarei o caminho para o céu." Ao avistar a igreja de Ars, Vianney profetiza: "Essa paróquia não será capaz de conter as multidões que aqui virão." Quando João Maria Vianney chegou à cidade, se deparou com um demônio que palitava os dentes em cima de uma árvore, dizendo que a cidade já não tinha mais solução.
João Maria Vianney era muito piedoso e esforçado, se mortificava e fazia jejuns. Por vezes comia somente batatas, mas os frutos só foram aparecer depois de 3 anos. Os habitantes da cidade fizeram um abaixo-assinado para o tirar da paróquia, e ele, ao saber, também assinou o documento. Vianney dava catequese todos os dias às 6 da manhã para as crianças, e aos domingos, à tarde, a catequese era também para os adultos. A evangelização dele era tão árdua que os 4 cabarés de Ars se transformaram em hotéis para receber peregrinos. Vianney abriu um orfanato que foi construído em tempo recorde e cheio de história de milagres. O demônio vinha tentá-lo às noites, fazendo vários ruídos, e uma vez o demônio até botou fogo em sua cama. Muitos vinham de longe para se confessar com Padre Vianney, que passava mais de 14 horas por dia no confessionário. Quando eram grandes pecadores que vinham em direção a Ars, Padre Vianney já o sabia, pois o demônio o atentava mais forte. Vianney enxergava a alma dos penitentes e quando esses esqueciam algum pecado, ele mesmo os lembrava. Ele sabia até mesmo quem tinha pressa ou mais necessidade de se confessar. Vianney se consumia de amor por horas diante do Santíssimo Sacramento, inteiramente doado a Deus. Ele tentou por 3 vezes fugir de sua paróquia, se achando indigno da missão de pároco. E na última tentativa, 6 anos antes de sua morte, foi pego no meio da noite pelos paroquianos. Sua morte se deu em 4 de agosto de 1859. Sua beatificação foi em 8 de janeiro de 1905, onde foi declarado patrono dos padres franceses. Foi canonizado em 1925, no mesmo ano de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em 1929, foi proclamado patrono de todos os párocos do universo e hoje o seu santuário é um dos mais visitados da Europa. Esses foram os 50 fatos sobre São João Maria Vianney.